dia, meus amores, bom dia. Mais uma terça-feira, mais uma live, jornada de lives, posicionamento para viver o novo tempo. Estamos aqui na 10ª live. Toda semana nós estamos aqui juntinhos. Bom dia, bom dia. Mais uma semana que nós rompemos a segunda-feira e chegamos aqui na terça-feira. E nós precisamos aproveitar a cada dia. Como diz o salmista, ensina-me, Senhor, a contar os dias. Por isso que é importante nós darmos prioridade ao levantar pela manhã, agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela oportunidade de viver mais um dia. Como é bom nós estarmos juntos aqui todas as terças-feiras às 7h27 da manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você que tem buscado conhecer um pouco mais a Deus, conhecer um pouco mais da palavra de Deus, como Jó, nos dias tão difíceis que ele passou, que ele enfrentou, que ele suportou, ele disse: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas diante de todas as dificuldades que ele passou, ele disse que passou a conhecer a Deus de com ele andar. Então nós estamos com esse propósito aqui. Bom dia, Tati, bom dia, Renata, bom dia, Cleide, bom dia para vocês. É importante nós termos essa percepção de que quanto mais lutas, quanto mais dificuldades, quanto mais provações nós passamos, quando nós nos colocamos totalmente dependente de Deus, da sabedoria dele, do discernimento dele, do cuidado do Senhor, nós conhecemos mais o Senhor, né? Nós estamos pertinho, nós vivemos e sentimos como se as mãos do Senhor, e é realmente isso que acontece, mas nós não vemos, mas nós cremos que é dessa forma, como se as mãos de Deus nos levantassem, nos pegassem no colo e nos levassem no caminho que o Senhor tem para nós. Então vamos lá, iniciar a nossa live de hoje. Tema da nossa live de hoje: fazer o que dá certo ou o que é certo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a história lá do povo, do deserto, de Moisés. Porque, queridos, grandes são os desafios diários. Todos os dias nós enfrentamos desafios, enfrentamos dificuldades, obstáculos, aos quais nós temos que tomar alguma decisão. Temos que agir de alguma forma, falar, decidir. São desafios diários que nós enfrentamos. Somos provados. A nossa habilidade, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso discernimento para as coisas, tudo isso nós somos colocados à prova diariamente, diante de algo difícil que nós nos deparamos. Mas o que acontece muitas vezes, nós preferimos pegar alguns atalhos, fazer de alguma maneira. Não, vai dar certo, desse jeito dá certo. Dá certo, mas será que é o certo a fazer? Nós temos que tomar muito cuidado com o amanhã, no sentido de colheita, de frutos, de resultados, mediante as ações e decisões que nós temos que ter hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado. Dá certo? Sabe o jeitinho brasileiro? Não, pode ter certeza, se fazer desse jeito, vai dar certo sim, mas será que é o certo a fazer? Então vamos lá, nós vamos ler Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho,
e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem a coluna de noite de fogo. Queridos, quando nós lemos e meditamos na palavra do Senhor, a Tati colocou aqui, o tema é forte mesmo. Eu até coloquei hoje lá nos meus stories, falei, a live de amanhã vai ser forte. Queridos, depois de vivenciar algumas situações, né, de passar por algumas experiências mesmo, eu aprendi na dor sobre esse tema. Eu tenho certeza que você vai ter experiências também para contar. Que fazer o que dá certo não é o que é certo fazer. E aqui o que nós aprendemos ao ler aqui rapidamente essa leitura, só uma parte, que não tem como nós lermos toda a história, mas em algum momento você já ouviu falar sobre a história de Moisés, né? Que ele foi o libertador do povo do Egito. O povo era escravo ali, Faraó fazia daquele povo escravo no Egito. Só que Moisés, Deus levantou Moisés para ser o libertador daquele povo. Falou, Moisés, você é quem vai libertar esse povo. E depois de toda a história, você pode estar lendo depois mesmo, entender um pouquinho. Chegou o momento em que Moisés fugiu, saiu do Egito com o povo. E aqui é o ponto-chave de hoje. Versículo 17. Aconteceu que quando Faraó deixou o povo sair, Deus, guarde aí, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus tinha o propósito de libertar o povo. Deus é Deus. Entende isso, queridos? Deus é Deus, Ele tem todo o poder nas mãos dele. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é onisciente, onipresente. Mas o ponto aqui é que Deus sempre tem um propósito, sempre tem algo a nos ensinar sobre tudo que nós passamos e enfrentamos aqui. Nesse momento, Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. Deus havia uma terra prometida, que era Canaã, onde ali o povo seria feliz, vamos dizer assim, uma terra que manava leite e mel, teria alimento, uma terra produtiva, próspera. O povo sairia do Egito, onde eles eram escravos, e iriam para uma terra boa, para uma terra feliz. Essa era a promessa, esse era o presente, esse era o final desse povo que sofreu tanto escravizado ali. Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de bondade, né? Diz lá o salmista que a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanhariam. Então Deus, Ele quer o nosso bem, Deus quer nos ver felizes, Deus quer nos ver vencendo, e Ele garantiu isso, que nós somos muito mais que vencedores. E Ele também garante que tudo nós poderíamos nele. Então Deus nos deu promessas, a palavra de Deus está repleta, recheada de promessas, mas o ponto aqui é, Deus sempre nos ensina, sempre nos capacita, nos aperfeiçoa, nos treina, nos prepara para coisas que são sempre maiores que Ele tem para nós. Diz também a palavra de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao seu coração, você nem sentiu, nem imaginou o que Deus tem para você. Que são coisas grandes, são coisas maravilhosas. Deus prometeu para nós vida abundante. Mas sempre vai haver o mas, sempre vai haver o se. Se você ir, se você fazer, se você se posicionar, por isso aqui esse tema das nossas lives. Posicionamento, você tem que se posicionar para viver essas coisas grandes que Deus já tem pronta, preparada para você. Então há ações, há decisões, há comportamentos que nós precisamos ter. E nesse momento aqui, falando sobre fazer o que dá certo ou o que é certo, nós podemos aprender como que Deus trabalhou na vida desse povo. Era um povo que estava sofrendo, era um povo que estava vivendo escravizado ali no Egito. Deus não poderia simplesmente falar, Moisés, esse é o caminho mais rápido. Vá por aqui que vocês vão chegar muito rápido ali na terra que eu tenho para vocês. Chegar em Canaã e
vocês vão viver as promessas que eu tenho para vocês, uma vida feliz. Mas não, mas ali, por que Deus não fez isso? Deus não é um Deus de amor. Olha só o que diz no final do versículo 17. E Deus disse, para que eles não se arrependam e vendo a guerra, tornem ao Egito. Olha a preocupação do nosso Senhor, de que eles saindo do Egito e vivenciando, se eles estivessem no caminho mais perto, se eles se deparassem com a guerra, eles se amedrontassem e desejassem voltar para o Egito. Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho mais perto. O que poderia ser o certo, daria certo, não daria certo? Eles chegariam mais rápido se eles fossem pelo caminho mais perto. Eu quero que você leia comigo rapidamente em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, se você estiver anotando. O que acontece quando nós escolhemos caminhos ou tomamos decisões que para você é certo, vai dar certo, você sabe que vai dar certo, porque o fulano fez, porque o amigo já fez desse jeito, e você vai baseado em coisas que já aconteceram, e você fala, não, dá certo, se você fizer desse jeito vai dar certo. O jeitinho brasileiro, aquele jeito que nós queremos abreviar, resolver as coisas mais rápido. Mas a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E pode ser que o tempo que Deus tem preparado para você alcançar aquele seu sonho, para você abrir o seu negócio, para você realizar aquilo que você tanto almeja, não seja tão curto o tempo, mas que precise de um tempo maior. Mas não porque Deus quer te ver sofrendo, porque Deus quer te ver ralando, como o pessoal diz, mas porque Deus quer te aperfeiçoar e te preparar para isso. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Olha como é forte isso. Há caminhos que aos nossos olhos é certo, a forma de agir, a forma de tomar decisões que parece certo aos nossos olhos, mas que no final podem ser caminhos de morte. Não falo só aqui, querido, sobre a morte física, mas a morte emocional, a morte espiritual. Há decisões que nós tomamos hoje pelo caminho mais rápido, aquilo que você sabe que vai dar certo e que pode te levar a um final infeliz. Será que a escolha ao médio prazo, ao curto prazo é a mais correta? A reflexão para nós hoje é sobre nós tomarmos as decisões baseadas no que é certo a fazer. Mas Aline, como que eu sei o que é certo e o que pode dar certo? Eu quero te deixar um desafio. Quem está aqui todas as terças-feiras comigo sabe que eu desafio você. Eu não simplesmente venho aqui e trago um conteúdo, um conhecimento. Não, eu te desafio a vivenciar o que nós estamos aprendendo aqui, a colocar em prática a palavra de Deus, buscar a sabedoria. A sabedoria é um dom que vem de Deus. Salomão, quando Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que você quer? Salomão falou, eu quero sabedoria. E Deus deu a sabedoria para Salomão para ele adquirir riquezas. Mas o ponto-chave está aqui. Salomão foi um homem muito rico. Ele teve sabedoria para adquirir as riquezas, mas ele não teve sabedoria para administrar essas riquezas. E muitas vezes a palavra diz também que nós não recebemos o que tanto estamos orando. Talvez você está há anos pedindo a Deus alguma coisa, há anos clamando a Deus pela mesma coisa e nada acontece. Sabe o que eu quero dizer para você? Que pode ser que você esteja orando e pedindo de forma errada. A palavra de Deus diz, pedir e não recebeis porque pedi errado. E muitas vezes nós estamos patinando, nós estamos ralando, trabalhando tanto e nada está acontecendo porque nós não estamos tendo sabedoria e discernimento para compreender a forma, a maneira de fazer algo que Deus está colocando diante de você como um desafio. Então, pedir a sabedoria de Deus e o discernimento de Deus, que são dons, é importante para a nossa caminhada.
Você precisa se posicionar diante de Deus para que Ele te responda. E Deus, Ele é um Deus que responde. Deus, Ele é um Deus que não nos deixa desamparado. Deus não nos deixa abandonado. Ele nos traz respostas. Ele nos ensina, Ele nos dá direcionamento. E isso às vezes vem diante de pessoas, de mentores, ou você mesmo. O Espírito Santo de Deus, Ele testifica no nosso espírito. Você sente paz. Eu sempre digo isso para quem me pergunta: como que eu sei se é ou não é? Se você está em paz quanto a algo que você decidiu fazer, a paz que vem de Deus, segue. Mas se está havendo dúvida, insônia, você não está dormindo à noite, você está com medo, pare e reflita se realmente é a hora certa, se é a decisão certa e se é a atitude certa a tomar. Nós podemos ser amadurecidos e treinados pelo Senhor quando nós nos colocamos nesse caminho de direcionamento dele. E foi isso que aconteceu com o povo. Quanto tempo o povo demorou para chegar à terra prometida? Imagine se Deus tivesse levado eles pelo caminho mais perto. Que amadurecimento teria este povo para lidar com as dificuldades lá? Nenhum. E tanto que eles foram pelo caminho mais longo, mas mesmo assim não era para ser de 40 anos. Mas se tornou um caminho de 40 anos, uma caminhada, uma jornada de 40 anos, porque o povo não estava preparado para as dificuldades, preparado para se deparar com os inimigos, preparado para se deparar com o mar vermelho diante deles. Houve uma dificuldade tão grande que eles demoraram 40 anos para chegar lá. Eu quero rapidamente trazer você a uma reflexão sobre a jornada da sua vida, sobre o que você está vivendo hoje. Para as decisões que você precisa tomar, para as atitudes que você precisa ter. Qual é o caminho que você está sendo guiado ou que você escolheu andar? Aquele caminho que vai de qualquer jeito dar certo e que você está tentando abreviar e criar atalhos? Sabe quando você está com a promessa de que vai dar certo, mas você está ali refletindo: mas e se eu for desse jeito? E se eu falar com fulano? Fulano pode agilizar. E se eu falar com ciclano? Fulano pode falar com outro fulano para ver se resolve. E se eu fizer dessa forma, será que não vai ser mais rápido? Eu quero dizer para você que nem sempre o mais rápido, o caminho mais curto é o certo. Eu vou falar aqui algo que eu escrevi, se vocês puderem escrever, mas vai ficar salva a live aqui. O que dá certo constrange. O que é certo traz satisfação. O que dá certo incomoda. O que é certo traz paz e espírito de que aquilo deu certo. O que dá certo e traz prejuízo a longo prazo. O que é certo traz ganho a longo prazo. O que dá certo é imediato, porém é paliativo. O que é certo é trabalhoso, porém permanece e é duradouro. Nós podemos ver aqui que muitas coisas que você pode estar fazendo, ou que eu também posso estar fazendo, para chegar mais rápido ao resultado, para resolver este problema de forma mais rápida, não pode ser o certo. Pode dar certo hoje, mas você vai colher frutos lá na frente. Reflita comigo um pouquinho sobre o seu passado, situações que você vive hoje, situações que você já vivenciou e que foram de decisões que você tomou, de atitudes que você teve, impulsivas, que você quis que fosse mais rápido, que resolvesse rápido. Eu tenho uma pessoa próxima, conhecida, que ela não conseguia engravidar. Ela tinha problemas para engravidar, mas ela tinha colocado diante de Deus esse sonho, esse desejo de ser mãe. Cristã, conhecedora da palavra, sabia que servia a um Deus de milagres, um Deus do impossível, mas ela não já havia uma promessa na vida dela de que ela seria mãe. Já havia vindo uma palavra de Deus sobre ela. Mas ela viu os anos passando.
Ela viu os anos passando e ela falou, não, Aline, eu, né, e o meu esposo decidimos fazer a inseminação. E fizeram a inseminação 1, 2, 3 vezes, não deu certo a inseminação, ela partiu para a fertilização. E ela conseguiu engravidar através da fertilização. Assim que ela engravidou e teve a bebê, logo em seguida ela engravidou. E ela teve o filho, né, que foi gerado ali de forma, vamos dizer assim, natural. E essa bebê que foi da fertilização, infelizmente ela teve muitos problemas de saúde e ela veio a falecer. E foi uma tragédia para a família, né? Foi uma tristeza muito grande, porque era algo que ela tão desejava ser mãe, ter essa bebê. Mas ela veio a falecer e o filho que veio de forma natural está com ela até hoje. Uma criança linda, saudável, presente do Senhor para a vida dela. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos dar o nosso jeitinho para as coisas, mas não é a vontade de Deus. Não é o propósito de Deus para nós. E os resultados, normalmente, daquilo que não é vontade de Deus para nós, pode dar certo, pode ser legal por um tempo, mas o final não é. Porque o que Deus tem para nós é permanente. O que Deus tem para nós como propósito é até o fim. Mas aquilo que Deus não é a vontade dele, mas que nós damos o nosso jeitinho, porque nós temos o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para escolher resolver as coisas da sua vida do jeito que você quiser. Mas Deus, ele tem a vontade deles para nós. Ele nos cria, nos fez, nos formou com essa vontade. Lembra de Abraão? Lembra de Sara? Lembra de homens e mulheres de Deus, da palavra do Senhor, que tomaram atitudes precipitadas e pagaram um preço por isso? Sara não podia ter filhos. E Abraão fez o quê? Ele foi lá, falou, não, vamos ter um filho com Agar. Engravidou, veio Ismael, e é uma história longa, não dá tempo para a gente ficar aqui também, né, esmiuçando. Teve Jonas, Deus falou, vai para Nínive, Jonas, você tem uma grande obra lá, você precisa levar as boas novas, vai para Nínive. Jonas escolheu o quê? Ir para Tarsis. Não foi para onde era para ele ir. E foi, aconteceu toda a história, foi engolido por um grande peixe. E nós vamos ver várias histórias, vários homens e mulheres na palavra de Deus. Também eu tenho certeza que você conhece pessoas, como eu acabei de contar aqui uma história, que tentou fazer dar certo pelos atalhos, da maneira que ele ou ela achou que deveria fazer, mas não era a vontade de Deus, não era a maneira que Deus queria que fosse feito. Então, escolher hoje, de forma sábia, aquilo que você tem que fazer para dar certo, você precisa dedicar tempo para isso. Não é num piscar de olhos. Nós vamos iniciar hoje, à 00:07, de hoje para quarta-feira, a campanha 40 dias de oração. Aline, por que essa campanha? Porque como eu sou mentora e eu trabalho com vidas, né? Eu ajudo pessoas, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão perdidas, essa é a palavra. Aline, eu estou perdida, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, o que eu devo fazer da minha vida. E essa campanha o Senhor trouxe no meu coração e eu quero compartilhar com quem deseja clamar, orar a Deus, né? Está buscando. A palavra do Senhor vai dizer em vários versículos sobre buscar a Deus na madrugada, sobre buscar a Deus durante a noite, durante a vigília da noite. E nós vamos iniciar esses dias, à 00:07, nós vamos estar aqui ao vivo, todos os dias, 40 dias, em 20 minutos de oração, para que você tenha a oportunidade de se colocar nesse caminho que é de direcionamento de Deus, que é orando, que é buscando sabedoria de Deus, buscando direcionamento de Deus, fazer o que é certo. Nós só podemos saber o que é certo a fazer pelo direcionamento de Deus. Não adianta você buscar só conselhos de amigos, de parentes ou até de mentores. Você precisa ter o seu mentor maior, que é Jesus, que é a palavra de Deus.
e buscar que Deus fale com você através de pessoas, se for preciso, mas que Ele traga para você a clareza do que é certo. Quantas pessoas hoje pagando um preço altíssimo, altíssimo mesmo, por ter feito da maneira que queria fazer, por ter plantado sementes erradas em terras erradas, por ter escolhido fazer as coisas dar certo por atalhos. Então fica aqui essa meditação, essa reflexão para nós hoje, nesta manhã de terça-feira. Será que o que eu estou fazendo, será que as decisões que eu estou tomando, será que as atitudes que eu estou tendo está sendo certo? Ou eu estou tentando fazer dar certo da minha maneira, do meu modo? O povo do Egito chegou à terra prometida? Não. Por quê? Porque eles passaram esses 40 anos agindo de maneira errada, não era a forma que Deus queria que eles estivessem posicionados diante da promessa. Esse é o ponto. Havia uma promessa, havia a terra. Moisés enviou espias, enviou 12 homens para irem lá olhar a terra. Esses espias foram e voltaram dizendo que foram 12 espias. Olha só como o nosso posicionamento, a nossa fé, a nossa vida com Deus faz a diferença de crer sem ver. Muitas pessoas estão sendo os Tomé da vida. Eu tenho que ver para crer. Não, a palavra do Senhor diz que nós não viveríamos pelas vistas, mas pelo que cremos. E aquele povo rebelde, era para eles terem chegado em dias na terra prometida, demorou 40 anos. E o Moisés falou: vou enviar 12 espias para ver se realmente o que tem na terra prometida. Já havia uma promessa, eles já sabiam onde era, sabiam o local, o endereço, e mandou os espias. Foram 12 homens. Esses 12 homens foram lá e viram que essa terra havia gigantes, mas que havia leite e mel, que haveria uma terra produtiva, haveria alimentos. Desses 12, 10 viram as dificuldades, viram os problemas, e 2, que foi Josué e Caleb, viram: é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. Então muitas coisas está da nossa percepção de discernimento daquilo que Deus já colocou diante de nós. Deus já te deu coisas, Deus te deu já família, Deus te deu negócios, Deus te deu já, você já está diante daquilo que Deus já tem para você. O que falta é você alcançar, o que falta é você tomar posse daquilo que Deus tem como o melhor para você. Mas há um caminho a ser percorrido, há decisões que você precisa tomar, há atitudes que você precisa ter, e você precisa ter sabedoria de Deus para tomar as decisões certas, para ser guiado pelos caminhos certos. E para isso você vai precisar se dedicar ao ler a palavra, a ouvir a palavra de Deus, a orar, a tomar decisões. Tem pessoas que querem que as coisas caiam do céu. As coisas não vão cair do céu. Nada vem pronto. Tudo vem para você tomar uma atitude, tudo vai vir para você se dedicar um tempo. Nada cai do céu, guarde isso aí. Nada vai vir do nada, você vai ter que dedicar um esforço a isso. Você vai precisar se dedicar. Mas fazer o que dá certo, nem às vezes não vai ser o certo a fazer. E para isso você precisa buscar a direção de Deus, sabedoria do Senhor, conhecimento, estudar. Você precisa estar buscando ter entendimento das coisas. E você só consegue ter entendimento daquilo que você ouve um dia, que você lê, que você aprende. Tem pessoas querendo alcançar o sucesso na vida do nada, da noite para o dia, e não é assim. E muito pior que isso, que é a chave da nossa live de hoje, tentando pegar atalhos. E muitas vezes esses atalhos encurtam sim o caminho, te faz chegar mais rápido aonde você quer chegar, mas não é o certo a fazer, porque você precisa passar pelo processo. Olha a palavra processo aqui novamente. Foi isso que Deus diz. Nós vamos ler lá de novo, rapidamente, para nós encerrarmos. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo,
Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e, vendo a guerra, desistam, tornem ao Egito. Havia um caminho mais perto, mais fácil do povo chegar à terra prometida. Mas Deus não permitiu, não os guiou pelo caminho mais perto. Os guiou pelo caminho um pouco mais longe, para que eles não desistissem, para que eles não voltassem para a escravidão e para o Egito. E muitas vezes nós estamos colhendo frutos ruins, nós estamos pagando um preço altíssimo, sofrendo mesmo, porque eu falo porque eu ouço pessoas, eu atendo pessoas que estão passando por muitas dificuldades, que estão sofrendo, porque elas não estão no caminho que é para estar e pegaram atalhos. Olha só o que a Fabi escreveu, muitas das vezes achamos que não vamos dar conta, mas quando entregar nas mãos do Senhor, tudo se resolve. É só confiar, como ela colocou aqui, é confiar, é clamar, é buscar a direção do nosso Deus. Ele nos guia. E foi tão maravilhoso isso que aconteceu com o povo também, porque mais no versículo 21 você vai ver que mesmo o Senhor não guiando o povo pelo caminho mais curto, mais perto, Ele deu proteção, diz aqui, e o Senhor ia diante deles, enviava uma coluna de fogo para as noites, para que eles não sofressem com frio, e enviava uma nuvem para que desse sombra durante o dia, para que o sol, que era quentíssimo no deserto, não também prejudicasse. Então olha como Deus faz as coisas para nós encerrarmos aqui, que já é 8 horas. Deus está dizendo para nós hoje, nesta manhã, nesta terça-feira, hoje, dia 3 de outubro, filho e filha amada, os atalhos que você tem procurado, o jeitinho que você tem tentado dar para as coisas, fazer do seu jeito, não é o certo, não é o caminho, não é a forma que eu quero que você passe por esse problema ou chegue a esse seu sonho. Mas eu garanto que eu estarei com você, em meio às adversidades e às dificuldades. Então, pare hoje, querido e querida, de dar o jeitinho, de pegar atalhos, de fazer as coisas dar certo do seu jeito. Mas busque a sabedoria de Deus, a direção do Senhor, que Ele fale com você através de pessoas, através de sonhos, através da palavra de Deus, mas que Deus te dê o direcionamento de como fazer, quando fazer. Que seja esse o seu caminho, a sua jornada todos os dias, de buscar a vontade de Deus. Então fica aqui o tema, da nossa live de hoje. Nem sempre fazer dar certo é o certo a fazer. Busque fazer da maneira que Deus quer que você faça, que te leve a caminho de vida, de paz, de prosperidade em todas as áreas, que você venha ter saúde nessa caminhada, saúde emocional, mental, física, espiritual, que você esteja se alimentando daquilo que vem de Deus na caminhada, não dos seus sonhos somente, mas daquilo que Deus tem para você. Deseje sonhar os sonhos de Deus, sonhe os sonhos de Deus, porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, o Senhor, Ele é quem realiza, Ele é quem abre as portas, Ele é quem cuida de nós. Então pare hoje de pegar atalhos, pare hoje de dar o seu jeitinho, porque o processo nós precisamos passar por fases na jornada, e é importante essas fases para nos treinar, nos capacitar, nos aperfeiçoar, nos preparar, para que quando nós chegarmos diante daquilo pronto, os sonhos, os projetos, nós estejamos preparados para viver aquilo. Por isso que muitas coisas que talvez você está esperando há tanto tempo, Deus ainda não permitiu você alcançar, porque você está pegando atalhos e você está fazendo do seu jeito. E Deus sabe que não é futuro de alegria e de paz que você vai ter como resultado. Voltando lá em Provérbios, há caminhos, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Para encerrar, vamos ler de novo. Eu sei que algumas pessoas chegaram depois. Nós lemos esse versículo, anote aí, grave no seu coração. Provérbios capítulo 14, versículo 12.
Tati, ai Deus, não paro de passar de fase. As fases são importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas não é fácil mesmo. Provérbios 14:12. Grave, é forte. Eu não falei que a live de hoje ia ser forte, mas olha o que a palavra diz. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, certo, correto, mas o fim deles são os caminhos da morte. É forte, não é? Ou seja, muitas coisas que estão diante de nós e que nós estamos achando que é o certo, que é o correto a fazer, não são caminhos de vida, de paz, de prosperidade, de alegria que Deus tem para nós, mas são caminhos de morte. E sabe por quê? Porque Deus vê o nosso amanhã. Deus sabe qual vai ser o nosso final. E Ele sabe que se nós estivermos fazendo de maneira errada ou fazendo dar certo o que não é o certo, pegando atalhos, o final não vai ser bom. Pode ser até de morte, como eu disse no início. Morte emocional, espiritual, mental. Quantas pessoas vivendo depressões, vivendo crise de ansiedade, sofrendo por conta de decisões, de atitudes e ações que teve lá atrás, achando que era o certo a fazer, mas não era. Mas Aline, como que eu faço então para fazer o certo? Clame a Deus pela sabedoria, para que Ele te dê dom de sabedoria, dom de discernimento. Você vai começar a enxergar as coisas, vai vir aquele start assim, não tô me sentindo em paz em fazer isso. Ou vem alguém te dar um direcionamento, um conselho, ou você lê a palavra e vem aquele versículo chave. Você fala, Deus é isso, e Deus Ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus que responde, é um Deus de sabedoria, de direcionamento. Então você não está sozinho, você não está desamparado, o Senhor está contigo. Busque em Deus. Então, mais uma vez aqui, vamos iniciar hoje. Hoje à 00:07, aqui a nossa campanha de 40 dias de oração, mas é oração mesmo. Se você não gosta de orar, você vai aprender a orar. E se você gosta de orar, de clamar, de buscar a Deus, nós vamos estar juntos aqui, numa só fé, num só clamor. Você vai orar pela sua família, você vai orar pelos seus projetos, pelos seus sonhos, por esta nação, pelo nosso país, para que Deus estenda as mãos poderosas dele sobre o nosso país, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Talvez a sua família virou de cabeça para baixo, seu casamento, seus filhos dando trabalho, o seu negócio que não tá prosperando, não está dando certo. Eu não sei qual é o seu pedido. Já prepara hoje, escreve no papel quais são os seus pedidos de oração, pelo que você vai estar orando. Que não adianta também você entrar num propósito, numa campanha de oração, sem saber pelo que orar, sem saber pelo que clamar. Precisamos saber, ter sabedoria do que precisamos buscar em Deus. Então escreve, faz o seu caderninho da oração, escreve no papel. Nós vamos estar juntas aqui hoje, 00:07. Quero encerrar orando por você, para que Deus te dê muita sabedoria, para que Deus te dê entendimento, para compreender quais são os caminhos que o Senhor quer que você seja guiado, para que você faça o que é certo, não só o que dá certo. Chega de atalhos, viva o processo, deixa Deus te guiar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo dia de hoje, por esta terça-feira, por mais um dia que o Senhor fez para nós. Nós nos alegramos nesta manhã, nós te clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento. Eu oro por cada um dos teus filhos que aqui estão agora ao vivo ou vão estar em algum momento do dia, que o Senhor esteja trazendo sobre eles, Pai, a sabedoria que vem do Senhor, a paz, Pai querido, a paciência para passar pelo processo, entendendo as fases que muitas vezes dói, que muitas vezes nos tira da zona de conforto, mas que são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Senhor, esteja conosco. Pai querido, nos dai, Senhor, graça para que possamos suportar os dias difíceis. Abençoa cada um dos teus filhos, o lar, a família, o negócio, o trabalho, os sonhos, os projetos.
Que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Tati, estou desde a meia-noite de hoje esperando a live. Ela achou que era essa madrugada, né, Tati? Fabi, amém. Eu creio em nome de Jesus. Tati, Anne, Prado, temos duas Tati aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a sua família, o seu negócio. Abre a janela da sua casa, abre o seu negócio, a porta do seu negócio. Se tome um banho, se arrume e diga: hoje eu vou vencer mais um dia. E que o Senhor te guie nesta manhã, que o Senhor te direcione as decisões que você precisa tomar, as ligações que você precisa fazer, as pessoas que você vai precisar conversar hoje. Que Deus te dê direção, sabedoria, amém? Um beijo no seu coração. Estaremos aqui hoje à 00:07 orando e clamando a Deus que dias melhores virão em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até mais tarde ou até terça-feira que vem para quem me acompanha aqui na nossa live. Um beijo, fiquem com Deus.